Eu fiz algumas perguntas aqui. é, Ah, São perguntas bem simples, tá? E você responde se você quiser, se não quiser também não é obrigado. que É, isso? Antes eu vou apresentar um pouquinho sobre o grupo, tá? E sobre você. Aí você me corrige se tiver alguma coisa errada. Nós somos do grupo Teatral Chá. A sigla Chá significa cenas que habitam a alma. O grupo é formado por mim, Zeca. Meu nome é José Carvalho, mas pode me chamar de Zeca. Pela Lana Garcia e pelo Leonardo Fagundes. Conforme vai passando a semana, cada um de nós vamos fazendo as lives, tá? Então a gente vai revezando. E a gente convida alguém assim mais querido, mais amigo, que a gente considera para participar das lives. Quem quiser e quem puder curtir a nossa página, nós temos a página no Facebook, no Instagram e no YouTube também. É arroba Grupo Teatral Chá. Hoje nós temos o Breno aqui, Breno Melgaço. Ele é ator, arte educador e fundador da Escola de Arte Cidade Menina, que fica em Abaeté, em Minas Gerais. Pela carinha dele aí, nós já percebemos que é um moço bem jovem e já tem tudo isso de bagagem no currículo. Então, meus parabéns por toda a sua trajetória. É, E eu queria que você se apresentasse um pouquinho também, falasse sobre os seus trabalhos, seus projetos, sobre as suas vontades e também divulgue as suas páginas, a sua página, né, que você tem, para a gente Aham. poder compartilhar e ir ajudando cada vez mais. Então, gente, boa noite. Ó, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o Zeca e também todo o Grupo Chá, pelo convite, que ainda mais esse tempo que a gente está vivendo, onde tudo está acontecendo de uma forma tão estranha, louca, mas tudo se caminhando para uma coisa melhor. É, Meu nome é Breno Melgaço, eu sou ator formado em artes cênicas pela Escola de Atores e Desenvolvimento Humano Estúdio Beto Silveira, aí em São Paulo. E quando tudo se encerrou em São Paulo, nesse período de estudo e trabalho ao mesmo tempo, por ser de Minas Gerais, ser mineiro mesmo, ser de Abaeté, eu quis estar vindo aqui para poder sentir o que é estar em casa agora com essa formação. Bem no começo, existiu uma resistência assim, de parte de muita gente para não estar aqui, porque assim, você sai de São Paulo, lá você tem tudo e tudo assim, né, que colocam pra gente, né, que você formou como ator, você não tem espaço numa cidade interior, porque lá não vai ter investimento, não tem palco, não tem isso, tal, tal, tal. Mas aqui tinha uma grande demanda em questão de a questão da arte, da encenação, desenvolvimento humano mesmo, na questão de ter relações com as pessoas, porque tudo caiu aqui para uma coisa sem contato, sabe? Só a pessoa que mantém um certo contato só se for por uma rede social, e sendo que é o interior você está na casa do outro, você está com o outro. Então foi bacana vir para cá e descobrir nos jovens, dentro dos projetos que foram desenvolvidos na Escola de Artes, que eles são capazes de ter esse poder da comunicação, se bem trabalhado, através da arte e educação. Porque dentro da escola, escola regular, escola comum, eles estão muito naquela coisa onde só existe a transmissão do conhecimento e não aquela coisa de experienciar o que se aprende dentro da arte, como está ali, como está presente, né? Porque também a gente vê dentro da cultura de uma cidade interior que ela não oferece tanta possibilidade na questão da aprendizagem. Isso vem até dos pais. Quando o aluno ele está aí no seu ensino fundamental para o médio, os pais eles gostam de investir mais em escolas técnicas, em questão de cursinho. Então, vai ver melhor. Você vai para uma escola de idioma, você vai para uma escola preparatória para o Enem, mas a arte ela fica em último lugar. Por que a arte agora? Porque esse gasto de tempo e gasto de talvez dinheiro para isso. Então, não tem essa valorização porque a cultura que vem
desses antepassados que não tem na cidade interior é porque não vai conseguir nada, né? Ainda mais com arte. Então, eles não enxergam isso como um investimento pro filho, pro próprio filho. E então descartam isso. Mas também com a escola eu vi que tem essa diferença quando os pais eles começam a relatar ou dar depoimento da parte deles que o filho em casa era uma coisa, depois que entrou para a escola de artes, se revelou, entendeu? Então Sim. a gente começa a sentir essa diferença que o teatro se muda e dentro deles muda muito mais. Então a gente trabalha essa questão de criar relações, de estar junto, entendeu? Breno, você quer divulgar suas páginas, as Ai, páginas da escola? a da Escola de Artes, a Escola de Artes CM, deixa eu lembrar aqui. Vini? Hoje eu tô com um assistente. Nossa, o assistente sumiu. Ô, gente, fala aí pro Vinícius voltar. Ó. Ô, Vinícius. Se alguém tiver na live, também pode colocar nos comentários. Ou a gente coloca Sim, depois no final. Pode ser? sim. A É, live ela tem mais ou menos 1 hora, então quando estiver finalizando, a gente faz as considerações finais e a gente separa também para a gente divulgar os nossos trabalhos, tá? Aí eu vou ok. avisando também. Não, É, no elétrico. Oi? Botão no elétrico que aí. Dá um nervosismo antes, né? Na hora. É, É, primeiramente, eu quero parabenizar o seu trabalho. Eu acho ele muito importante e muito interessante, porque, como você mesmo falou, você realiza o seu trabalho com arte e educação no interior de Minas Gerais, né? Em Abaeté. Então, eu imagino que seja uma grande resistência, uma grande resiliência que exige para você trabalhar. E aham, tem muito trabalho pela frente. Além de ator, fundador e arte educador, eu vejo que você é diretor. Você também faz outros trabalhos que entram na arte educação, porque a arte educação não envolve só teatro, ela envolve dança, aham. fotografia, envolve outros tipos de arte. Então, eu imagino pelas fotos que você tem na sua página, que você tem no seu próprio Instagram, que você faz tudo isso. Sim, Então, você tem múltiplas tarefas e você é um múltiplo artista. sim. É uma coisa que a gente, como ator, também tem que entender isso hoje em dia. Não só de hoje, mas de um tempo para cá, eu acho que o ator mesmo vem entendendo que a função dele não é só de ficar atuando para as plataformas, mas além disso, a gente precisa estar se autoproduzindo também e também estar junto com os outros. O que é interessante também da questão da escola de artes foi que quando eu cheguei aqui, e aqui em Minas Gerais, em Abaeté, né, precisamente aqui, ela é uma cidade muito boêmia. Então aqui abre bar, muito bar. Aí o que que aconteceu? O bar, que era um bar famoso, que se chamava Mistura Fina na época, quando eu era adolescente, ele. Não parece, eu tô novinho até hoje, mas ó, tá velho aqui, viu? Eu nem perguntei sua idade, hein? Eu tenho 28 anos. Olha, novinho ainda. Tá vendo? Continua aí, tá pontuando. Se o teatro não envelhece. Aí, ó, tá vendo? Recomendação pra todo mundo que estiver aí, ó. Vai na ideia. Eu acho Mas que aí o que que para quem aconteceu? não te conhece de perto, você te dão uns 20, 22 por aí. Eu te daria 20 anos. Não, tem muita gente também que às vezes eu vou em alguma reunião, aí eles falam assim, é engraçado isso, eles falam assim, eu não acredito, o Breno Melgaço tá mandando aluno aqui, ó, para fazer reunião, não tá vindo. É, sou eu, gente. Tem essa confusãozinha também. Ó, tô É, dizendo aqui que eu tenho 34. É mentira, viu? Eu tenho 26. é, Bom, ó, desculpa te cortar, pode continuar, Breno. não, então, nossa, problema. Deixa. Aí o que que aconteceu nisso? Nesse bar, ele ficou abandonado. Ele fechou as portas e ele ficou abandonado um tempo, alguns anos. Quando eu voltei para Baité, eu comecei a desenvolver micro-oficinas de teatro, umas vivências, porque sempre estava visitando a família, aí eu era convidado para fazer, pela então presidente da Casa da Cultura, a Lucinha.
Nossa, é uma grande amiga, uma pessoa que abriu portas para mim aqui em Abaeté, que você não acredita. Ela deixou eu ficar na casa, eu coordenei junto com ela a casa também. E a gente ficou esse período lá. A gente não deu essa continuidade de trabalho de escola de artes lá, porque até então não tinha estrutura na casa que poderia a gente modificar e atender, né, a questão do teatro. Daí eu criei o próprio espaço na escola, ainda encontrando esse casarão antigo, que foi uma história, tem até num jornalzinho também daqui, que era um nosso jornal, que também a jornalista também que entrevista é uma super amiga nossa, que é a Cristiane Ribeiro. Ela chegou também a contar sobre essas histórias também no jornal, que é bem interessante. Também peço para todo mundo acompanhar depois isso, a gente deixa link aí. E quando eu vi, a casa era muito grande. Eu fui perceber mesmo, a casa era muito grande. E eu já tinha essa ideia de unir artistas. E foi engraçado que nesse tempo, eu lembro que olha para você ver, de outros setores, né? O Hudson Rezende, ele era da palhaçaria. Então, ele já conhecia todo mundo, que ele já vem mobilizando a questão de arte aqui há muito tempo. Então, ele é um guerreiro mesmo na questão da arte, resistente mesmo. E ele gosta daquele teatro de rua. O Hudson vai, aposta e vai mesmo. E aí ele pegou e começou a me indicar as pessoas para trabalhar. Então, foi juntando, quando eu fui ver, tinha um monte de professor. Cada um de arte diferenciada, da arte, da dança, da música. E foi entrando e foi vindo gente. Deu certo, eu não sei te falar, mas assim, deu certo. A gente viu que existia, assim, uma demanda, porque teve tanto a questão de gente para trabalhar, querendo trabalhar nessa parceria, quanto também teve aluno. Então havia essa. Porque está todo mundo carente, assim. Cidade aqui no interior, a gente tem uma cultura muito rica, uma história muito rica que não foi contada, que ainda não foi contada, né? Então, assim, com essa parte do teatro, a passos, assim, miúdos, mas a gente está caminhando para uma coisa melhor, uma coisa mais assentada, que é a questão também de resistir a isso. Porque a Escola de Artes vai fazer agora 4 anos. Então, pela primeira vez, a gente parou pela questão do isolamento social. E foi uma coisa assim, que a gente teve que parar do nada. Pá. Então, foi assim, estranho ainda. A gente ainda está tentando ainda se encaixar e tentar descobrir outra coisa para poder tá fazendo, porque eu também sempre tive uma resistência grande com a questão de trabalhar no online. Então, eu ainda tô processando essa coisa, tô tentando entender ainda, porque a nossa questão mesmo é aquela coisa de relação humana, tem que ver, é o que faltou muito. E o que desenvolveu bastante, o que fez prosperar o trabalho, foi ter essa questão de ter a relação mesmo próxima, olho no olho, tá presente, tá ali, sabe? Então foi isso. Eu tenho algumas perguntas aqui. A primeira é: qual a importância da arte e educação no Brasil, no contexto geral do país? O que você acha dessa importância da arte e educação? Então, até pelo desenvolvimento do que é talvez o aluno, independente dele escolher uma área que seja artística, ele, através da arte educação, ele pode se descobrir dentro de uma profissão e levá-la da melhor forma possível. Muitas vezes, eu acho assim que massacra muito a questão do adolescente, quando ele tem fixado aquela ideia assim, não, eu tô na escola, eu tô no ensino médio, eu tenho que prestar um Enem, passar numa federal, blá, blá, blá. Ou senão tem que entrar para a universidade, né? Então eles ficam muito nisso. Só que parece que eles esquecem que existe todo um processo e que pós isso tem também a questão de se empregar em algum lugar, entendeu? Então, desenvolvido através da arte e educação, se começa desde o ensino infantil mesmo. Não sou contra, sou totalmente a favor de dar tinta, lápis, papel e deixa esse povo rabiscar, sabe? Porque se você já começa a desenvolver alguma coisa, ali ele vai descobrir alguma coisa, ali ele já vai ter uma paixão em alguma coisa, sabe? Então, eu falo isso também pela questão de alunos que eu já tive no infantil, no teatro infantil. Então, você já vai pegando que ali já começa a despertar alguma coisa, ali vai ter interesse por alguma coisa e vai seguindo ela, entendeu? Mas eu acho que a importância mesmo é se aplicar a questão da arte mesmo nas escolas. E não é só chegar e falar em termos técnicos ou teóricos. Você não vai pegar um quadro e vai chegar, tal fulano pintou o quadro, ele é de tal lugar, tananana, da arte, tal. Você está só deixando ali. Agora deixa ele viver uma parte do que é ser isso, do que é ter isso, de como é isso.
entendeu? Deixa vivenciar, sabe? Experienciar isso aí. Então muda bastante. O que falta às vezes é a questão de permissão. Permissão da parte que pode permitir isso. Porque muitas das vezes, eu falo por mim, quando eu era bem mais novo, bem novinho mesmo, eu não participava de coisas da escola, teatro, o que tivesse, desfile. Às vezes festa junina, essas coisas, porque eu não me sentia me encaixando naquilo e tinha que fazer aquilo daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Então, para mim, já não servia, porque eu não entendia, parecia que estava ditando aquilo que tinha que ser, entendeu? E aí eu só fazia quando fazia alguma coisa, e era engraçado isso, também pelo teatro que eu não entendia, porque todo teatro que faziam, ninguém me escolhia o ano inteiro, e eu era aquele menino de cabelinho lisinho, de boia, eu era o índio, todo dia do índio eu era só o índio, eu fui o índio durante anos, sem querer ser o índio, entendeu? Então aquilo foi me implicando, sabe? Eu não queria aquilo de jeito nenhum. E eu lembro que até ir para o ensino médio e depois formar, eu lembro que ainda tinha uma coisinha assim, eu tinha um pé na arte, né? Mas ainda ficava negando aquilo. Eu falava, não, agora não. Depois dos 30, a gente pensa nisso. Eu preciso formar em alguma coisa e tá. E eu lembro que no começo, quando eu me formei, eu fui pro design gráfico. Só que do design gráfico eu tô, assim, quando começou o curso, eu tinha aquela paixão porque eu desenhava. Eu já desenhava. E aí todo mundo da minha família postava, não, ele vai continuar no desenho, ele vai ficar no desenho. E aí eu lembro que quando eu tava morando em Belo Horizonte, que eu tinha mudado pra lá, né? Eu morava numa casa cheia de atores. Aí eu tava brincando de ser macaco de palco lá, porque eu ia, ajudava todo mundo, fazia tudo, e tava pegando paixão por aquilo. Então, apaixonar por aquilo me fez ter coragem para enfrentar não só os meus medos, desafios internos, coisas comigo, como também a família. Porque quando eu falei quando eu fui para São Paulo mesmo, que eu fui olha você ver, eu fui visitar minha família lá em São Paulo, e aí eu encontrei na rua um amigo que me deu um cartão de um outro amigo que aí foi para curso, nunca mais parei. E o engraçado foi isso, porque quando eu revelei em casa que eu ia fazer cênicas, artes cênicas, nossa, ninguém quis. Ninguém deu apoio. Todo mundo, meu Deus, tá louco, vai viver do quê? Olha o perrengue que você viveu com o pessoal, viveram lá e tava uma época tem trabalho, outra época não tem. Você pode acontecer qualquer coisa, você não vai ser tão bem visto, entendeu? Tinha também esse preconceito sobre a questão do artista em ser artista mesmo, sabe? E com a escola mesmo, eu fico vendo o divisor de águas, a minha vida ela se dividiu mesmo na questão da escola mesmo. Com a escola eu estava vendo um lado diferente, que sim, é possível você ser um artista, é possível você seguir, ter sua vida e viver disso sim, se você tem amor naquilo que você faz. Então, eu não tive estímulos quando mais novo para poder ser artista. Eu tive vontade, eu tive desejo, eu tive sonhos e eu fui a favor deles. Fui contra aquele mundo que reprimia e colocava na caixinha e fui a favor do que eu queria. Entendeu? A sua resposta ela vai muito de acordo com o conceito de arte-educação. Que a arte-educação ela busca ressignificar quando o indivíduo busca respostas para algumas questões da vida. Então, às vezes uma pessoa ela não sabe o que significa determinadas coisas na vida. E a partir do momento que ela passa a fazer arte, seja música, dança, teatro, ela consegue ter essas respostas para essas questões da vida. E o que você falou é muito importante, que aqui no Brasil, principalmente, é um país que desvaloriza muito a arte, principalmente a arte-educação. Então, na grade curricular, seja no ensino médio ou no ensino fundamental, são poucas horas que essa aula é determinada, ela é executada. Então, se for cortar algo, vai cortar da cultura, vai cortar da arte, do teatro, da dança, enfim, entre outros, que sejam todos ligados à arte, à educação. E o que você falou é muito de acordo. Se você tem essa vontade de fazer teatro, fazer dança, fazer algo que seja relacionado à arte, e você tem essa vontade mesmo, siga em frente. Não vai pelo que os outros falam, não dá dinheiro, o que você vai fazer da vida, mas você já pensou em uma segunda opção?
Eu acho que geralmente em todas as famílias, em todas as pessoas existe isso, né? Todas essas falas, esses comentários. Então, para quem gosta mesmo de arte, quer seguir isso, eu como ator e você também imagino, siga nessa área porque você gosta, porque você quer, porque você tem vontade. Para eu não me estender muito, já vi que tem bastante questões, muitas perguntas aqui. Então vamos Olha, eu não ler. enxergo, ó. Eu tô aqui assim, ó. Acho que foi a Lana, né? A Lana foi a primeira. Você acredita que por conta de vocês terem iniciado a escola, as pessoas passaram a valorizar mais a arte educação e a arte em si? Quer que eu leia? Nossa, acho que tá falhando. Tá certo agora. Quando eu comecei a iniciar os trabalhos, assim, existe sim um preconceito contra o artista até hoje. Existe, ele é presente, sim. Mas quando a gente iniciou esse trabalho, então tem muita visão aí, já olhando, assim, aquele cabeça mesmo da coisa, da pessoa ficar só naquilo e achar que é só aquilo já está sendo tirado. Então, com a escola de artes, muita gente que antes nem conhecia, nem valorizava, nem sabia o que era arte mesmo na vida, para si, porque o que eu coloco muito são coisas que eu trago dos ensinamentos que eu tive na minha formação, que o que a gente não leva pro palco, a gente leva para a vida, sabe? Então, o Beto Silveira sempre colocou muito isso, os preparadores também lá sempre colocaram muito isso para a gente. Então, eu acho que também, ó, olha para você ver, depois que eu vim para cá, eu não tive a questão mais do palco, dessa frente para os alunos, porque eu fiquei direcionando tudo isso. Então, não foi só o teatro, direcionei a parte também da questão ainda de quem entra comigo, que a Jéssica Thaís está com a dança. Então, foi desenvolvendo isso também. O pessoal da música também. Hoje a gente tem o Márcio Cavalcante, que é o maestro também, que era de São Paulo, musicista, que hoje ele está aqui, ele agrega bastante também a escola. Desse tempo todo, ele sempre esteve com a gente também com a música, desenvolve os próprios projetos. E é bacana ver isso crescer. Numa cidade do interior de Minas Gerais, que teve a história dela esquecida ou não contada, que nem eu disse no começo. Então a gente está aí trazendo uma outra perspectiva de vida para as próximas gerações que estão vindo. Então a gente está tentando fazer de uma forma para que os outros não repitam o que aconteceu em outras gerações. Então a gente precisa mudar isso. E eu vejo muito dos jovens de hoje. Meninos hoje, eu tenho lá os meus alunos, não só os meus, como eu vejo outros também que não são ainda meus alunos, mas eu tenho a comunicação entre eles, porque são todos amigos. E a questão deles de formação de opinião, sabe? Eles têm um conhecimento, uma questão de busca e não tem esse medo de ficar, não posso por isso, por isso. Não, não, eles buscam, a maioria deles buscam hoje, sabe? Buscam sem medo nenhum e estão também abertos ao novo, não sabe? Não estão com aquela coisinha fechada mais. Então, isso já tá desenvolvendo dentro, assim, deles mesmo, dos próprios, e então o que está fazendo crescer mesmo é a questão de se desenvolver, de se permitir desenvolver também. Muito bom, muito bom. Uma outra pergunta do Anísio, ele também é ator, e já cabe em uma das perguntas que eu tenho aqui. Ele pergunta: vocês acreditam que com a pandemia os atores vão ter que se reinventar? Aí já entra na pergunta que eu tenho: Uhum. qual a sua maior dificuldade e as suas maiores conquistas? Só para responder a do Anísio, ele perguntou em geral, né, eu e você. Sim, com a pandemia a gente tem que se reinventar. Então, Uhum. aqui em São Paulo, onde eu estou atuando, a maioria dos trabalhos que eu conheço e vejo, a gente tem que fazer tudo remotamente, por vídeo ou por videoconferência. Então, a gente está trabalhando mais assim à distância e trabalhando mais essa coisa da câmera. Aí eu quero que você diga também aí como vocês estão fazendo e como você está fazendo com os seus alunos, se está tendo esse trabalho remotamente e se tem algumas maiores dificuldades. Sim, então, com a questão também da pandemia, não podendo ter esse tipo de aglomeração, a gente encontrou também uma certa resistência também em ter até coisas que fossem online, isso não ia segurar. Eu percebi que o que deixa o aluno mesmo é a questão do espaço, ou de como fazer, ou com quem também está. Então, eu vejo que
a gente ficou muito nisso, porque a cidade, até então, onde a gente está, ela permite alguns espaços abertos com uma quantidade reduzida de pessoas. Só que até então a gente não quis arriscar. A gente não quis ir para a escola de artes, abrir a escola de artes e alguma coisa chegar a acontecer. Porque existem casos, sim, positivos aqui, que deram positivos para o corona, então a gente não quer arriscar a estar fazendo isso. Agora, é um tempo onde, que nem eu falei, eu tenho que me repensar nisso também, em questão de eu ir agora para uma câmera, de eu ir, sabe, sem perder essa questão das conexões. Porque para a gente falar na teoria, ok, vai lá e faz, pá, 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 pá. Agora, na prática, já vira uma outra coisa, sabe? Eu não sei, porque eu sou muito aquela pessoa de tato. Então, para eu falar, eu tô te encostando. Então, se eu tivesse aí, eu tava falando, tá segurando, entendeu? E então eu vou ter que meio que bolar alguma coisa, ter que pensar. Não, na verdade já tá bolado, já tá pensado, mas é tentar aceitar esse tempo agora, esse tempo de aceitação que tá meio assim. E também ver como que a gente tá na questão da cidade. Porque a cidade, sim, ela tá funcionando de uma forma bem flexível. Só que também a gente corre riscos. Então a gente espera um pouco, vamos ver, porque a gente está apostando muito em isso tudo passar mesmo e a gente voltar. Aqui a gente tem um grande problema que nem a gente está com a escola até de uma certa forma a gente está quase ameaçado a perder a casa porque a gente não está tendo arrecadação, a gente não tem nada, porque o próprio poder público ele não tem parceria com a gente, nunca teve. Então até pela questão também do interesse. Então, por vezes a gente mostrou muita coisa, mas não vinha recurso assim para poder custear alguma coisa, ou entrar numa parceria, ou talvez não teve interesse. Então, isso é uma coisa política deles. Então, a gente sobreviveu sem isso. Só que hoje o caso já é outro. Mas está existindo sim uma articulação. Eu fui atrás de recursos, eu estou correndo atrás, mas eu também preciso me reinventar para esse novo tempo. Então, eu preciso aceitar e me reinventar e conseguir segurar isso. Porque se fecha mesmo as portas da escola de artes, ela vai passar de lembrança na cabeça dos outros. Você entendeu? Então a gente não tem essa intenção de parar. Muito pelo contrário, a gente quer que ela fique, sabe? Que ela se estabeleça mesmo e fique por muitas gerações. Porque lá eu também divido esse espaço com outros artistas e também com outros atores. Eu sempre estou convidando alguém para poder participar, para poder dar workshop. Você também, eu cheguei já convidar a estar aqui com a gente, sabe? Então, o bacana é isso, porque eu quero que todo mundo esteja junto mesmo. Cada um traga alguma coisa e também aprenda. Também, saindo até um pouquinho do assunto e voltando em um e outro aí, eu lembro que quando eu estava em São Paulo na última vez, eu encontrei um amigo, e esse amigo meu também que formou junto, na mesma época que a gente, ele mesmo falou assim, você tá com a escola, muito bacana, legal, mas não se anula como ator. Aí aquilo ficou na minha cabeça, me anular, como assim? Porque eu não tô subindo em palco, não tô me apresentando, mas eu tô fazendo a coisa toda. E eu vi que não, porque quando uma, uma preparadora nossa também, ela veio para cá, por convite meu, ela deu um workshop aqui, a Aninha Noronha. E ela deu esse workshop aqui, foi que uma coisa que a gente conversou. Eu estou em exercício desde quando eu abri. Eu só não tô com palco. Assim, eu falar que eu tenho um espetáculo hoje, tem alguma coisa. Sabe aquela energia do espetáculo quando a gente apresenta e tá, e tal, 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 tal? Eu não tenho aquela energia de ir, mas eu tô a todo momento com eles. A todo momento a gente tá junto. Então, não mudou, nada mudou. Só mudou que eu não tô mais a cara estampada, né? Então, mas eu tô dando essa questão da oportunidade do outro mexer com isso. Muitas vezes eu faço isso até com o sentimento de que na minha época não teve isso. Então, eu tô trazendo para uma nova geração. Você entendeu? Que muitas das vezes essa mesma sensação ela veio de encontro com aluno e também alguns professores de artes de dentro da escola de artes também. Alguns artistas de lá, a gente vem de encontro nesse desejo mesmo de querer ter alguma coisa e às vezes enxergar tão longe, sabe? Porque se você for pensar em arte, você vai pensar, não, aqui não. Na capital. Na capital ainda vai dar alguma coisa. Não, você vai pensar fora, você vai querer pensar fora do país. Você vai ficar abandonando um barco sem tentar, sabe? Então não dá. Eu falo assim, que artista a gente passa perrengue todo dia. Todo dia é uma luta. E a gente trabalha pra caramba, querendo ou não, a gente
entrega mesmo de alma, a gente dá sono, a gente entrega até que a gente não tem para poder manter tudo que a gente vem construindo e acredita. Entendeu? Eu falo pra caramba, né? Fala muito bem. Eu agradeço por você falar, porque essa é a ideia. O entrevistado que fale. É, além de ator, eu também sou contador de histórias aqui em São Paulo. E o que eu gosto muito, na maioria das vezes, é de ouvir histórias de pessoas. E eu tenho uma pergunta, se você tem alguma história que marcou muito na sua vida nesse âmbito da arte e educação. Algo que alguém te disse, alguma frase que te marcou, alguma vivência. Você tem algo para contar para gente? Nossa, tem muita coisa, agora foge de tudo, né? Mas assim, nossa, aconteceu coisa demais. Uma coisa que é engraçada, assim, que me marcou. Quando eu voltei para Baité e estava com a escola de artes abrindo ela, eu lembro que uma dificuldade que eu tive foi da questão até de aceitação de alguns profissionais que fossem da área da educação, na arte também. Eles começaram a estranhar, porque como muitos já haviam tentado muita coisa, eles acabaram ficando calejados daquilo, sabe? Então, assim, já lutou, já tentou, não deu certo. Ah, vai vir esse menino aí, ai, que preguiça de ver sonho, que canseira, não vai dar nada, entendeu? Aí, então, aquilo, quando viu começar a dar alguma coisa, ah, vai dar, mas não vai dar muita coisa, não. Isso aí não vai sair muita coisa. Então, teve essa resistência e teve até gente que chegou da minha área e sendo, assim, naquele tempo, né? Eu tô falando, que chegou a fazer a ter uma má impressão mesmo de mim, criar isso, sabe? E a chegar a fazer de uma forma até maldosa de querer me descrever. Então, quando a pessoa me conheceu de verdade e viu o trabalho, ela chegou aí na escola de artes e publicamente, não indo numa rede social, mas indo me pedir desculpa. E eu tenho uma certa resistência com a questão de desculpa e perdão. Escorpiano, você sabe, né? Mas aí o que aconteceu? Eu não digo que eu desculpei, eu perdoei pelo que eu passei, porque eu colhi aquela má fala, eu colhi uma coisa ruim do que aconteceu, porque pessoas acreditaram naquilo, ou pessoas quiseram, sabe? Como se trouxesse essa arte de uma forma de engano, enfim. Mas aí, quando essa pessoa fez isso, ela não só foi falar por palavra, ela fez por ações. Então, hoje é uma pessoa que me ajuda muito. Então, tudo que eu preciso eu tenho com essa pessoa. Então, eu vejo que ela vem se desculpando ela mesma, entendeu? Ela tá fazendo por onde? Hoje ela procura, ela busca, ela dá sempre, sabe, apoio, não deixa a gente na mão de jeito nenhum. E eu acho legal isso. Quando a pessoa ela desconhece, ela quer atacar mesmo, ela desconhece, ela tem medo. Então isso é normal. Só que quando ela quer corrigir isso, corrigindo, fazendo o bom feito, é que a gente consegue crescer. Entendeu? Gostei, muito bom. É, uma outra pergunta. Você acha que alguém que estuda arte tem melhor visão do mundo? Deixa eu fazer pelo menos uma comparação. Não, como eu posso dizer? Não deixando, desvalorizando. Por exemplo, você acha que a pessoa que faz arte e educação, ou teatro, música, fotografia, dança, enfim, e a pessoa que faz educação física, não desvalorizando, elas têm visão de mundo diferente? Você acha que a arte e educação tem algo a mais para mostrar do que para alguém que faz educação física? Eu, eu posso falar isso pelo que eu estou vivendo, assim, pelo que eu vi, né, até hoje aqui. Hoje eu vejo alunos da escola de arte, do teatro, da dança, enfim, e vejo talvez quando eles estão assim em contato com os amigos deles que são de outras áreas, nem da educação, do esporte aqui. Porque alguns são, ou também vem alguns do esporte que começam a integrar a arte. Eu vejo que muda a visão deles. Então, se eles enxergavam de uma forma, a questão da arte, a questão do desenvolvimento, do ser aquela pessoa, na arte ele descobriu isso, e na arte ele aceitou e se permitiu. No esporte eu já vejo que já é diferente, a pessoa ela tem mais uma sensação de
de competição, ela tem um instinto de competição, sabe? Então, quer sempre o acertar, o acertar, o acertar. Quando no teatro a gente trabalha com erro. É o erro, gente, não é um acerto. A gente vai se descobrir ali, entendeu? Então eu vejo essa visão de quando existe frustração no erro, quando ele está na questão do esporte, frustra porque perdeu isso, e quando está na arte, que busca caminhos, entendeu? Então, começa a fermentar alguma coisa ali. Não sei se eu respondi. Para você, existe alguma diferença do ator que estuda em Minas Gerais, no estado onde você está, praticamente? Existe alguma diferença do ator que estuda artes em Minas Gerais para o ator que estuda artes em São Paulo? Eu pergunto isso porque nas lives anteriores, alguns artistas disseram que a maioria dos artistas de São Paulo, eu concordo até, a maioria deles são frios, tem um ego maior, um alter ego maior. Se você concorda com isso, existe essa diferença do ator de Minas Gerais para o ator de São Paulo? Então, os atores aqui de Minas, eu não sei, mineiro é muito aquela coisa, né? A gente é muito, né? Sei lá, fofo, sei lá o que a gente tem aí, mas é uma coisa que é muito receptivo ao outro. E então eu acho que quando a gente começa a criar alguma coisa, a gente traz um certo carisma, até fazendo assim, sendo antagonista em alguma montagem, enfim. Agora, o ator paulista, a gente sente essa diferença. Eu acho que até o paulista a gente sente, né? A cultura do paulista. Mas é muito relativo, porque eu conheci tanto ator paulista carismático, assim, tão tranquilo, sabe? Assim, desde a questão de estar representando, quanto tá na pessoa, tá sendo preparador, entendeu? Então eu não vejo assim, não coloco um rótulo. Eu acho que aí é relativo mesmo. Estou. Eu acho que não. Que não tem. Todo mundo aí de São Paulo é seco e os mineiros são tudo umas gracinhas. Não. Tem aí uma diferença, mas se sente muito pouco essa questão. Pelo menos eu tive essa percepção. Eu acho os atores de Minas Gerais, não sei, são, assim, são carismáticos. Só não sei te falar, assim, para te falar, para rotular também que o de São Paulo não é. Enfim. Pelas fotos que você tem na sua página, eu pude perceber que vocês trabalham bastante o coletivo, vocês trabalham muito juntos, né? E É. em São Paulo, não que isso não aconteça, acontece muito, mas eu vejo que tem bastante oportunidades individuais, que é especificamente para uma pessoa só e acaba sendo trabalhado somente com um ator ou só direcionado para uma pessoa, sabe? E eu achei legal isso Entendo. nas suas fotos, que você tem o coletivo todo com você. Você não está sozinho, né? Uhum. Queria que você comentasse também sobre alguma dificuldade, além do que você falou, que está quase ou já estava quase para perder o espaço, né, que você tem. Inclusive é um espaço muito bonito, pelas fotos é uma casa muito bonita, ela é toda azul. Para quem não viu, veja. Eu quero que você diga também se existe uma dificuldade bem maior para você como artista resistente, resiliente aí em sua cidade. Se existe algo bem mais difícil que você tem que enfrentar aí. O difícil que eu tenho para enfrentar mesmo dentro da cidade interior, né, não é só fechar o espaço, porque fechar ele é um espaço, é uma casa. Casa a gente consegue outra, a gente luta e consegue. Ou se não luta por ela bastante, também consegue estar com ela. Mas o que eu tenho mesmo é a questão do pensamento das pessoas. Então, por ser cidade interior, o interior ele reflete muito o que a gente vive no país, sabe? Né? A cidade, eu já comecei já a ter essa percepção há muito tempo aqui. Então, o que parece que acontece no país inteiro, no interior parece que a gente está vivendo isso tudo. Então, não tem diferença, sabe? Então, eu vejo que
algumas cabeças podem fazer alguma coisa, elas não começarem a se mobilizar, tudo vai ficar mais difícil para a gente. A arte, eu falo assim, ela é bem resistente porque já passaram, eu falo por mim nessa época, mas assim, anteriormente a nós, quantas outras gerações lutaram bastante, lutaram até não ter força mais, para que hoje a gente pudesse estar aqui até conversando assim, de uma forma ok. Então, enquanto também o pessoal não entrar nisso em cabeça, começar a acreditar, eu acho que a maior dificuldade vai ser, sabe, desenvolver alguma coisa a um curto prazo, porque eu sinto como se a gente ainda tivesse atrasado demais, sabe? Não é nem só por uma questão de eu ter ido para uma capital, ou ter morado nela e ter vivenciado um monte de coisa lá, dentro da área da arte. Mas porque não tem diferença. Eu vou te falar que não existe uma diferença do interior para uma capital com a questão das pessoas. Eu falo até hoje que quando eu voltei para cá, o que mudaram foram os traços dos rostos. Os comportamentos são os mesmos. Os comportamentos bons e ruins, eles são os mesmos. Não existe diferença. A questão da união é a mesma coisa. Aí, então, a gente fala até fora da arte. Aí, em São Paulo, quando vai estrenar alguém no elenco, vai escolher uma pessoa específica, vai ser aquela pessoa. Tem essa questão de privilégios. Aqui já é diferente. Então, em uma situação, por que eu vou investir na questão da arte, que tem muita pessoa, sendo que eu posso ter uma pessoa que ela vai me oferecer algo maior? Entendeu? Então, não mudou nada, não muda nada, não muda nada. Só muda a questão de rostinho, mas tudo envolve no meio. Porque aqui eu, eu, eu tô trabalhando com muito jovem. Então, trabalhando com esses jovens, eu já estou diretamente já com os pais ou com os familiares, independente, pai, mãe, avó, tio, tal, tal, tal. E o que eu vejo é que é uma coisa que você tem um acompanhamento constante com aquilo. Então, tem pais hoje que têm os filhos lá, os filhos amam de paixão estar lá com a gente, mas existe sim uma resistência, não é nem um preconceito, mas um preconceito sobre o que seja arte na vida para esse filho, para esse aluno que a gente tem lá. Então, alguns vêm notando, sim, a diferença e assumindo essa diferença, sim, e aceitando ela muito bem da parte deles. Eu tenho pais lá que são incríveis, são pessoas extremamente participativas, eles participam de tudo. E também vê que isso vem mudando de uns tempos para cá. A gente fazia apresentação, a gente tinha que dar conta de vender ingresso, e era ingresso super baratinho, coisa de entrada. Ou quando a gente ganhava auditório, a gente pedia... É, alimento não perecível para doar para as entidades daqui, que são casas de asilo, casa a pai, enfim. Então a gente conseguia essas doações. Passou-se um tempo depois, a gente começou a fazer e conseguir patrocínio de outras empresas, de pequenas empresas ou até de lojas, enfim. Foi entrando o pessoal já foi aceitando melhor, foi gostando de ter essa ideia de participar junto. Então, veio isso para mim é uma evolução muito grande. Para quem no começo estava super resistente, não ia acreditar naquilo. Porque se não fosse no show, porque aqui prevalece o sertanejo. Não que eu desmereça, porque a gente tem um monte de amigo do meio sertanejo que canta e que aí acontece, mas a visão tá mais para eles. Porque eu te falei que é uma terra boêmia, o pessoal quer dançar um forró e beber. Então a arte ela vai ficar depois em outro plano, entendeu? Mas eu gosto daqui. O pessoal daqui, assim, ele é bem receptivo ao que você traz, entendeu? Mas existe sim uma resistência sobre a questão mesmo da arte. Como no país inteiro. Aqui você tenta reduzir. Reduz o país, faz assim. É a mesma coisa. Tem um ponto bom, tem um ponto ruim, tem um ponto médio, tem um ponto que todo mundo tá ali. Você está cansado das perguntas? Pode fazer, eu falo pra caramba, o pessoal deve estar assim. Eu nem tô vendo ninguém comentar, porque se eu ver uma coisa comentar, eu vou fazer, meu Deus. Eu vejo o pessoal curtindo, mandando coraçãozinho, mas ninguém está perguntando mais nada. Pessoal, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Breno, você tem vontade, provavelmente deve ter, de instalar outras unidades, não só no estado de Minas Gerais, mas também em outros estados? Sim, inclusive eu tive um convite também de um amigo, que é lá do Sul. Ele tinha um espaço lá também, e aí ele chegou a me convidar para poder iniciar o mesmo trabalho.
que eu tô fazendo aqui para começar lá. Então, assim, juntar mesmo o pessoal é uma coisa tão simples. Basta você... É simples que eu digo assim, sabendo lidar com o pessoal, já convencendo, demonstrando alguma... Aqui eu não tinha nada anterior para mostrar, assim, questão de trabalho desse nível que a gente faz aqui, sabe? Dessa força, assim, de ter pessoas, de ter alunos e tal. Eu comecei do ponto zero, sabe? Então, eu não tive o que mostrar. Eu sei que pode se... Então, o projeto foi desenvolvido aqui. Não foi, eu não trouxe ele de lugar nenhum. Eu desenvolvi ele aqui. E tanto é que a maioria do pessoal, todo mundo trabalha lá é daqui. Praticamente todos trabalham lá na escola de artes, são daqui, são nascidos aqui. Então, eu desenvolvi a partir do que a gente tem. Eu estou buscando pessoas daqui mesmo. Mas isso não impede de ter pessoas de outros lugares. Até porque eu convido a maioria a participar, tá junto aqui com a gente. A questão também de alunos das cidades vizinhas me cobram muito abrir uma unidade também da Escola de Artes, as filiais, né, que a gente brinca de falar, nas cidades vizinhas, mas a gente ainda fica estudando essa possibilidade, ver como que vai ser para eles, ver como que vai ser para a gente, se o poder público vai ajudar, porque, imagina, eu administro aquilo só, então eu tenho eu e tenho o Vinícius comigo, que ajuda pra caramba. Então, assim, mas na questão do apagar a luz e conta final é o tio que fica. Então é muito difícil eu ter que assumir um outro lugar. Mas assim, dar apoio, suporte para que aconteça, nossa, tem meu total apoio. Então eu quero mesmo que abram mais, que sejam, que tenham mais. A questão da casa de estar todo mundo foi pela dimensão, o tamanho da casa, e eu mesmo não utilizar a casa inteira e não utilizar sempre o mesmo espaço. Então tem essas coisas vagas e também tem demanda, tem procura por artes diferenciadas, desde a música e a dança. Uma outra pergunta é como é a sua relação para com os pais dos alunos, por exemplo, quando eles matriculam os alunos na sua escola, na Escola de Arte Cidade Menina, qual a visão deles? Eles querem que os filhos deles se profissionalizem na área do teatro, da dança, porque eu sei que tem outras áreas que você aborda, ou eles somente querem que os filhos deles façam por hobby, por algo só para passar o tempo? Se existe essa seriedade com os pais? É muito raro procurar para questão profissional. Muito raro. Se é um a cada, vou falar do tempo, em um ano, duas pessoas. Para questão profissional, não, até pela questão de não acreditar que vai seguir para alguma coisa, o artista onde vai ser o lugar dele, enfim. Alguns por hobby, mas a maioria dos alunos estão lá porque os próprios vão convidando os amigos. E eu falo que o bichinho lá morde. Porque quando eles entram no teatro, geralmente até brincam, né? Porque quando chega um aluno novo, aí ele fala assim: ah, não, eu vim cá só olhar. Aí eu falo assim: não, ninguém vai olhar nada, vai fazer. Então eu coloco lá pra dentro, entendeu? E nunca mais sai. Tem um exemplo também de uma aluna que eu gosto muito de citar, ela, que é a Pérola. Eu lembro que uma vez eu fui buscar os alunos para poder fazer uma apresentação na cidade, eu busquei eles na escola deles. E aí eu cheguei na escola deles e ela tava. E eu peguei todo mundo com pressa e falei, não, vamos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela ficou rindo. Ela falou assim, ah, ele tá levando vocês embora. Aí eu falei assim, fica na sua que você vai ser de lá também. Ah, não deu outra. Um tempo depois que ela tava passando lá, sendo amiga deles demais, eu pus ela pra dentro e nunca mais ela saiu. Então, assim, eles não saem por, ah, vou sair porque eu quero, não. Eles continuam. A maioria mesmo sai por questão de ou vai mudar, ou tem uma outra cabeça, ou quer uma outra coisa. Mas por vontade deles, não sai. Eles ficam lá. Eles ficam o tempo que dá, vai ficando. Entendeu? E uma coisa também que poderia segurar bastante mesmo é se tivesse mesmo a questão da ajuda do poder público para manter isso. Porque é bom, tá desenvolvendo. É tão engraçado, Zeca, que assim, até pela questão de desenvolvimento na escola, no ensino deles regular, né? Eles estão mudando. Veja a forma deles se comunicarem com os outros, de serem oradores de turma em fim de ano. Você entendeu? Pessoas que não conversavam, pessoas que não se olhavam, não se abriam, entendeu? Então começou a ter isso.
Então eu comecei a sentir essa coisa, essa diferença neles. Sabe? E é uma coisa que ninguém me falou, assim, de chegar, eu fiz isso aqui, isso aqui. Não, a gente começa a ver e ver que tá mais participativo, tá fazendo frente, entendeu? Eu tenho um aluno lá que ele tem, é um dos primeiros alunos que eu tive, o Roberto. Ele tem dislexia. Então, assim, ver ele hoje tomando frente para poder ter fala em palestra, sabe? Ter frente, comunicar com bastante gente. E ele foi o aluno que eu falo que ele é o aluno que manteve aquilo do jeito que é na questão do teatro, porque ele convidou mesmo as pessoas. Você entendeu? Ele mostrou como mudou a vida dele. Ele tem um sentimento. Eu tenho um sentimento de gratidão. É recíproca, sabe? É um Aham. sentimento de gratidão entre a gente. Porque ele mesmo foi levando o pessoal e foi tomando uma proporção muito grande. E olha pra você ver, hoje a gente tá foi já para uma oitava geração de alunos, entendeu? Assim, mantendo aqueles, desde os que conseguiram ficar, não se formaram, não foram embora ainda, mas estão aqui ainda. E vai vindo uma sempre nova. Então a gente vai sempre renovando o número. Hoje, quer ver? Hoje a gente tem 20 no teatro, que eu acho grande para uma cidade que é muito pequena. Eu tenho 20 alunos no teatro. Você ter 20 alunos numa cidade que ela não é tão aberta, a questão do teatro, é muita coisa. E eu teria ainda mais 20 ainda se eu tivesse aberto mais vaga e a sala fosse maior. Então, assim, eles estão cabendo amontoado em cima do outro. Você vê que quando vai fazer foto, tem gente que já não está entrando ali mais. Porque, não, mas cresceu bastante. É, provavelmente, como você falou, na cidade de Abaeté, existem outras escolas de artes ou somente a sua? Não, somente a minha. Até na região, é só a minha. Então, alguns alunos vêm de outras cidades, Martin Campos e tal, mas estão aqui com a gente. Os que vêm de longe, tem até um que ele está fazendo artes cênicas no FMG, é o Guilherme, que é o meu primeiro aluno que foi para uma faculdade de artes cênicas, que é bem bacana. Mas de escola e de espaço só está tendo eu até então, para poder desenvolver. Mas assim, é que nem eu tenho a minha parceira lá na dança também, que é a Jéssica Thaís, e ela está se desenvolvendo desde o balé, está se capacitando, a dança do ventre, né, o pole. Então, assim, ela quer ter o espaço dela também, ela está buscando isso, e é uma pessoa que eu vou dar muito apoio para ela, para isso mesmo também, porque imagina só, começa a ter mais essa questão de mais espaços, entendeu? Sendo criados mais manifestações desses espaços, sabe? É uma coisa que vai provar mesmo que realmente é uma cidade que tem tudo para poder ter investimento em arte. Por que não? Sabe? Tem pessoas que aqui já são artistas. É uma terra mesmo que é conhecida como terra de artista. Mas o artista aqui tá só na viola e outra coisa. Mas vamos mostrar esse outro grupo que existe aqui. Vamos mostrar. Porque o pessoal daqui é muito show. Assim, questão de ser artista, de pôr frente, fazer, eles conseguem, eles são ótimos, viu? Nem é só da minha escola de artes, é da cidade mesmo. A população, eu acho um pessoal extremamente criativo. Eu venho de uma cidade onde o pessoal é muito criativo, mas não trabalha, não tem, porque não tem estímulo, entendeu? Não tem um quê assim que vá lá e ensine desde novo, busque ele para essa área. Então acaba que trabalha com uma coisa, mas não é tão feliz naquilo, mas também não teve uma oportunidade ou encontrou um outro caminho, entendeu? Então acaba sendo aquela pessoa que fica sendo o alerquim da coisa inteira, mas está atrás de uma mesa com um monte de pilha de papel para resolver, entendeu? Eu acabei conhecendo na escola de artes esse tipo de pessoas porque eu trabalho com oratória sobre o método teatral. Eu presto esse serviço para um banco. Então eu acabei treinando primeiro os gerentes, foi uma fase. Aí depois eu comecei com os funcionários e eu percebi isso. O pessoal é muito criativo, é muito aberto, falta estímulo, falta trabalho, falta, sabe? Assim, nessa parte, interno mesmo. E a gente vê que até na profissão deles muda. Então precisa ter essa válvula de escape e também procurar alguma coisa assim que dê motivação. Estou gostando muito dessa live, da entrevista, das perguntas e das respostas. Pessoal que está aí acompanhando a gente, se quiser perguntar, fique à vontade.
Breno, eu acho que a gente... Eu não sei quantos minutos tem. Breno, só para a gente finalizar, eu queria que Aham. você falasse algo para os alunos que você tem na sua escola, para os seus fãs, para os seus seguidores e para todo mundo que assiste essa live, se você quer dizer algo para eles, para você finalizar. Ó, gente, primeiramente também, né, gente, eu quero te agradecer muito pelo convite, agradecer a vocês do Grupo Chá, a Ilana, o Léo, gostaria muito de agradecer a vocês, gente. Tá sendo mesmo, assim, o momento da gente olhar mesmo para a gente nesse momento, olhar para si e também tá com o outro. Uma coisa que eu deixo para os alunos é para continuar, não desistir, sabe? Porque é, é um tempo que a gente está afastado, mas é uma coisa que é passageira e que a gente acredita mesmo, fiel nisso. E que quando voltar, a gente vai voltar com muita força e muita vontade. Para todo mundo também que está aí e tem um sonho de fazer alguma coisa, seja na área ou não, sendo na sua própria área, que não desista, tenha coragem, vá atrás do que você consegue, porque todo mundo tem a capacidade de conseguir alguma coisa na vida. A gente não para e lamenta, a gente faz. É que nem um comando que eu sempre dou na escola. Na escola de artes, eu não preparo um aluno para ele ter medo. Eu falo com ele, vai e faça. Então ele tem um comando de vai e faça. Faça, vai, faça. Então, para ninguém desistir disso. E falar mesmo, gente, que também procure, quem puder também procurar trabalhar com arte e educação, sempre pensar que não vai trabalhar pela questão do status ou aquilo que pode trazer, mas trabalhar pensando que você está formando novas gerações, você está contribuindo para isso. Então, é uma coisa que se vê de necessidade sua, se você está ali, você não está com a arte a seu favor, você está a favor da arte, entendeu? Você sempre represente isso, você sempre ponha mesmo, lute por aquilo, sabe? Ensine, dissemine isso. Se a gente pode trabalhar em conjunto. Gente, trabalho em conjunto dá muito certo. Dá certo, sim. Olha lá, eu tenho 20 queridos lá dentro. Breno, muito obrigado por tudo, por essa oportunidade de ser entrevistado por nós, pela confiança. Quero dizer que o seu trabalho ele é muito inspirador. Eu vejo pelas fotos, pelas suas publicações, pela sua página. E me inspira muito, porque é um dos sonhos que eu quero ter para mim também. De conseguir fundar uma escola, de conseguir ter uma turma e poder mostrar o conhecimento da arte e educação para todos que quiserem, que se sentirem à vontade de absorver esse conhecimento. E eu faço das minhas palavras as suas, o que você disse é tudo que eu penso também. Eu quero dizer que todos que têm esse objetivo na vida de seguir com a arte e educação, por mais que o país desvalorize muito a arte, continuem, sigam, vão atrás mesmo, porque é o que vocês sonham, é o que nós sonhamos. E Sim. já tive muitas outras opções, decisões, opções não, acho que decisões, de querer seguir, desviar o caminho, sabe? Porque eu achava que não seria o certo, mas no fundo, em mim, aqui no meu coração, eu vou dizer, é o que Uhum. eu queria mesmo, sabe? Eu me sinto feliz, me sinto contente em seguir com a arte e educação, com o teatro, com a música, com fotografia, entre outras formas de linguagem artística. E muito obrigado. Agradeço a todo Obrigado, mundo que assistiu, que nos assistiu, que comentou, que perguntou. gente. Você quer divulgar a sua escola? Instagram, acho, Escola de Arte Cidade Menina. E também, ó, queria agradecer todo mundo também, gente, que participou, que está aí na live, que falou. Qualquer dúvida que tiver, pode estar lá enviando para a gente. Se quiser saber mais sobre a escola, a gente vai estar aí lutando. Muita gente sempre luta. Então, se não fosse essa luta também, a gente não sairia nem do lugar. Mas eu gostaria mesmo de agradecer. Gratidão a todos vocês. Obrigado, Breno. Obrigado a todos.